Bem-vindos ao Fora de Portas desta semana, uma semana de festividades. Comemora-se o 29º aniversário da Biblioteca Municipal de Raul Brandão e também os 154 anos do nascimento de Raul Brandão. Para falar de Raul Brandão temos connosco Fernando Capela Miguel, no programa desta semana. Nasceu em Portimão, professor, ligado ao teatro desde tenra idade, define-se como um contador de histórias. Aos 22 anos foi para Paris aprender dança e teatro. Escritor e dramaturgo, conhecido pelo seu inconformismo e frases incómodas. Obrigado, professor Capela Miguel, por mais uma vez estar aqui connosco, é sempre um prazer tê-lo connosco. Hoje, para falarmos de um escritor que conhece bem, Raul Brandão. É verdade, é verdade. Quem foi, afinal, Raul Brandão? Se me permite, antes de começarmos com o Raul Brandão, eu vou aproveitar a oportunidade, exatamente para fazer aqui uma correção no introito. O estatuto incómodo, por favor, vai sendo a altura de atualizarem o meu currículo e não pôr só as questões incómodas, porque é verdade que eu nasci em Portimão, mas eu vim para cima com 26 dias, só fui lá nascer. Claro. Eu sou bimaranense de Gema, mesmo que não queira, porque não é o sítio onde se nasce que nos dá estatuto, é o sítio que nós escolhemos para viver. Como dizia o Dom Sancho, o Sanchinho, o filho do Afonso Henriques. O sítio onde nós escolhemos para viver é que é a nossa terra. Que é a nossa e pátria. Acredito que eu vivo Guimarães desde pequeno, de tal maneira que peço messas a muitos que cá nasceram e que nunca fizeram nada pela terra. Sem dúvida. Não é? Isso é a primeira questão. A segunda questão, dizer-lhe que tenho um prazer muito especial em poder estar aqui a falar consigo sobre o Raul Brandão a propósito do aniversário desta biblioteca. Que também é a minha casa. Claro. É uma espécie de dois em um, não é? Dois, três, quatro. E depois dizer-lhe, em terceira condição, este privilégio que nós temos de estarmos nesta praça fabulosa, lindíssimo, que é a praça do município, em frente ao Mosteiro de Santa Clara, com a Biblioteca do Fundo, e podemos falar então sobre Raul Brandão. Eu já agora fazia aqui um parênteses, professor, esta fase de confinamento acaba por não ser tudo mau. Eu aliás, conversava também com os colegas de trabalho esta manhã, o facto de Guimarães estar despida de pessoas não deixa de ter algum encanto também como esta praça, que esta hora se calhar tinha aqui muito movimento. Pelo menos permite-nos a gente visualizar com mais atenção os monumentos de que somos ricos. Claro. Que não são só aqueles que vêm nos livros, porque há outros que nunca vieram nos livros e que são casas que mereciam a nossa atenção, não é? Bom, em relação ao Raul Brandão. Raul Brandão é filho de pescadores, nasceu na Foz do Porto e punha os pés na areia quando era miúdo, sentia a água fria das ondas a chegar-lhe aos pés e brincava na areia com uma série de miúdos. Não se pode dizer que ele tinha tido uma grande atração pela escola, mas a verdade é que ele teve que a cumprir, e de tal maneira que chegou a determinado momento, teve que dizer aos pais que queria continuar a estudar, mas não era daquela maneira. Acaba por ir para a escola do Exército e faz como militar a escola, e dos camaradas que lá tinha, há um parceiro que era cá de Guimarães que vai ter uma influência extraordinária na vida dele, porque na altura de tomar decisões, de acabar o curso, de ser um militar já a preparar-se para fazer carreira, ele vai ter que escolher para onde é que vai, e é exatamente o amigo dele, Freitas do Amaral, que lhe propõe vir para o Infantaria 20, que estava aquartelado no Paço dos Duques de Bragança. E ele, se bem pensou, melhor o fez. Veio para Guimarães, porque assim ao menos tinha cá um parceiro da escola. E é esta amizade que o vai, de alguma forma, dar a conhecer esta cidade que é a nossa cidade de berço. E ele tem algumas aventuras engraçadas, nós já escrevemos isso o ano passado, quando fizemos esta edição do Raul Brandão em Guimarães, nomeadamente quando ele começou
com os namoros. Ele e o camarada Freitas do Amaral, quando iam para o namoro ter com as meninas, eram conhecidos pelas espadas, porque puxavam da espada e fazendo conta que estavam a lutar, não é? A tergiversar armas, mas era o barulho das espadas que atraía depois as meninas à janela. Era um truque para chamarem, nessa altura não havia campainhas como há hoje para tocar, e por isso era o tilintar das armas que chamava as raparigas a dizer os rapazes já chegaram, não é? O Raul Brandão cá vai ter a oportunidade de... Ele nunca se preocupou muito com essa coisa de construção de um lar, porque já tinha entrado pela idade adentro quando resolveu então construir um lar, e vai fazê-lo com a família de Bernardino Abreu, que um dos seus descendentes, Bernardino Abreu, vai ser Presidente da Câmara até ao 25 de Abril. Esta senhora com quem ele se vai então comprometer vai levá-lo a adquirir uns terrenos da Quinta do Quartim, nos lados de Nespereira, e nessa quinta vai construir então o seu palácio, a sua casa, onde vai escrever a maior parte das obras. A sua esposa vai ser muito importante na vida dele, por duas razões. Primeiro, porque era mais nova que ele, tinha uma grande paciência, gostava do trabalho que ele fazia e ajudava-o nesse trabalho. Basta dizer que ela tinha momentos que era uma autêntica secretária, que lhe preparava os documentos que ele produzia, porque ele tinha uma vida militar, tinha que cumprir essa função, tinha estado destacado para vários quartéis além dos Guimarães. Há um momento da sua vida que ele vai ter que ir para Lisboa e leva a esposa para Lisboa. Em Lisboa escreve pelo prazer que tem da escrita, é também publicista e jornalista, escreve a vários jornais. E essa faceta de jornalista é também curiosa na vida do Raul Brandão, porque nós falámos poucas vezes nisso, porque esta vida de jornalista vai permitir que ele se transforme num analista, num crítico daquilo que é o cotidiano social e político da época. Nós estamos a viver a República, não é? Nós estamos a ver as transformações sociais a acontecerem muito depressa, e Raul Brandão é um escritor que, para além de ter escrito documentos importantes deste período e que retratam uma realidade socioeconómica e cultural que às vezes, e durante muito tempo no anterior regime, tentaram encostar, fazer, como se diz, levar para canto para não se falar muito, porque era demasiado realista e verdadeira os textos que ele produzia, e que portanto não interessava ao regime que se conhecesse essa realidade. Estou-me a referir, por exemplo, a um trabalho que eu considero fabuloso, que são Os Pobres, O Pobre de Pedir, que são textos de um realismo extraordinário, e aquela que eu considero que é a obra grande dele, embora muita gente, os intelectuais não a consideram, mas eu considero que é a obra dele maior, que são Os Pescadores. Ele leva a esposa de caminha até Vila Real Santo António, vai fazendo bocados do seu tempo, das suas férias, exatamente a fazer vivências nas diferentes comunidades pescatórias ao longo da costa portuguesa, e com essa observação, com essas vivências, ele as vai descrever, vai passando isso para o livro, não é? E transformou num documento que são exatamente um documento fabuloso e que retrata o realismo da época. Os pescadores, as comunidades pescatórias portuguesas. Oh, professor, este mês, março, é um mês especial, nomeadamente para o Bando do Gil. Sim. É durante este mês que em Nespereira evocam essa vida e obra de Raul Brandão. Quer falar um pouco desse projeto? Posso introduzir também. Eu quero dizer que o Bando do Gil é o grupo de teatro atual de que eu faço parte. Já tive vários projetos, mas este é com os meus amigos que gostamos do teatro e temos essa paixão,
Março é por duas razões tempo de teatro. Porque é do Raul Brandão. O Raul Brandão faz anos no dia 12 e o seu aniversário, nós estamos a evocar a sua vida e a sua obra, temos que falar também do Teatro Raul Brandão. Já falámos sobre isso. No dia 27 de março é o Dia Mundial do Teatro e o Bando Gil, de facto, todos os anos, neste dia, faz uma efeméride, comemora a efeméride, faz um acontecimento. Este ano vamos fazer uma conversa online, as comemorações são online por razões próprias, claro. Não é? Mas de qualquer forma, vamos fazê-lo online, pouco tempo, são 7 minutos, junto ao monumento dedicado ao teatro que existe em Guimarães e não existe em mais nenhum sítio do país. Muito bem. Não é? Até nisso nós guimaranenses temos esse privilégio. Com esta qualidade, nós temos um monumento dedicado ao teatro, aos 500 anos do teatro em Portugal, que propriamente ao Gil Vicente. E vamos fazer essa evocação. Depois, quero dizer que Enes Pereira é a freguesia da Casa do Alto, onde o Raul Brandão viveu. Mas quero dizer também que justiça seja feita, os grandes mentores do projeto Enes Pereira, embora o Bando Gil participe e eu participe, foi uma coisa que nos foi solicitada pela Junta de Freguesia, na pessoa do seu presidente, o Sr. Jorge Pereira, que nos propôs pensar num projeto que ajudasse a transformar o espaço e o tempo da freguesia de Enes Pereira numa vivência permanente da vida e da obra do nosso Raul Brandão. E pronto, foi isso que nós fizemos. Todos os anos, este ano não vai acontecer, não é? Mas todos os anos temos realizado, durante o mês todo, um conjunto de iniciativas dedicadas ao Raul Brandão. E nesta primeira semana costuma acontecer sempre uma feira de época, a Feira 1900, onde, tendo tema, aparece o Raul Brandão. Já apareceu o Raul Brandão e os amigos, não é? A visitá-lo e fazemos referência ao açoriano e ao homem ao Teixeira de Pascoais. E outros amigos que vieram a Guimarães de propósito para estar com o Brandão. Pronto, depois fizemos outro que foi o Raul Brandão oficial, e então apareceu a comandar um pelotão de soldados de Infantaria 20, não é? Foi muito interessante porque, e depois a ser recebido pelo povo, a Dona Angelina também e as suas amigas a chegarem. Fizemos outro ano cujo tema foi o casamento, porque ele casou-se na igreja de Enes Pereira, não é? O casamento do Raul Brandão e portanto... tem muito por onde se lhe pegue, não é? Exatamente. Entretanto, deixa-me só acrescentar, sim, porque tem acontecido grupos de pessoas de diferentes zonas, origens do país, que têm contatado a Junta para fazer visitas culturais à freguesia e a locais que façam referência ao Raul Brandão. E a gente preparou exatamente um percurso onde isso pode acontecer, claro, que acaba também com uma refeição à moda do Minho e próxima daquilo que poderia ser uma refeição com o Raul Brandão da época, com o seu vinho, porque ele era um produtor vinícola, claro, também. Professor, Raul Brandão é o patrono desta casa, que está aqui por trás de nós, a Biblioteca Municipal Raul Brandão. O professor tem uma relação especial também com este edifício. É verdade. Que relação é essa? Olha, eu posso lhe dizer que a biblioteca está neste edifício porque me foi encomendado pelo vereador da altura que preparasse um dossiê de candidatura para uma biblioteca municipal. Eu, nessa altura, estava em comissão de serviço na Câmara, no município e, portanto, no setor cultural. E assim aconteceu. Tínhamos muito pouco tempo, a possibilidade de candidatura a uma verba significativa e implicava que nós, em 11 dias, tínhamos que fazer a candidatura e enviá-la para Lisboa. E isso com algumas dificuldades pelo caminho, aqueles pauzinhos de engrenagem, claro, que se costuma referir, lá conseguimos. E posso lhe dizer que houve um momento mais difícil. Depois de fazer a candidatura propriamente dita, em termos administrativos, implicava a gente anexar
um local, um edifício, com potencialidades para instalar a biblioteca. E aí, nessa altura, eu tive uma grande dificuldade. E nesse dia fui almoçar à casa dos meus pais e estava preocupadíssimo a pensar no assunto, e é o meu pai do outro lado da mesa que diz: rapaz, estou-te a ver hoje muito preocupado, o que é que se passa? E eu expliquei-lhe: olha, meu pai, o que se passa é que eu estou a acabar um processo de candidatura, preciso de um edifício na cidade e não tenho. E é ele, com a calma que tinha, que me diz, muito sereno: olha, o meu colega de trabalho, o senhor Vasco, quer vender a casa dele. E eu olhei para ele e disse: quem? Aquele senhor que mora mesmo em frente à Câmara? O senhor Carneiro? É esse, exatamente, e tu conheces bem e tal. Pois conheço. Eu já nem acabei de comer, não é? Saí lançado e vim exatamente bater aqui à porta do senhor, que era colega do meu pai de trabalho, não é? E bater à porta e dizer: precisava que lhe roubar 5 minutos, preciso falar consigo. E explico-lhe a situação. Olha, o meu pai deu-me esta informação, que o senhor queria vender a casa. Estaria na disposição de eu fazer um contrato de venda com o município. Ele ficou muito admirado com o município, pois é que há esta possibilidade assim, de fazer uma candidatura a uma biblioteca, e ele ficou todo contente. E então disse-me que sim. Eu saí disparado daqui, foi só que atravessar o largo e ir falar com a dona Rita, que era na altura a chefe do património. Exatamente, lembro perfeitamente. A chefe do património, para preparar exatamente aquilo que era o documento, ao mesmo tempo que eu ia falar com o vereador para se pensar no assunto. E assim foi. Está a ver? Ao contrário daquilo, do momento, uma coisa que parecia tão complicada acabou por ser a mais fácil. E nessa altura foi para Lisboa uma candidatura completa. Nós ganhámos, fomos das primeiras bibliotecas municipais a serem instaladas. E depois ainda teve outro momento que eu considero importante. É que, entretanto, há mudanças políticas e tal, toda a Câmara mudou, passaram a ser outros protagonistas, e quando foi da inauguração não se esqueceram de mim. E então eu fiquei muito admirado. Eu já não estava na Câmara, recebi um convite para vir à inauguração da exposição, que muito me sensibilizou, como deve calcular, porque era um espaço que tinha história para contar. E foi de tal maneira... E que lhe dizia alguma coisa. Claro. E foi de tal maneira, porque o mais curioso é que fui informado de que esta biblioteca ia receber, na sequência de uma outra anterior, que era um projeto a que eu também estava associado, ia receber, integrando nela esta nova biblioteca, a biblioteca fixa, número 127 da Fundação Carlos de Gulbenkian, de que eu também tinha sido protagonista. E é nessa altura, ora, como eu estava ligado, sempre estive ligado ao Círculo de Arte e Recreio, foi CR que tinha sido o pai das bibliotecas cá em Guimarães. E então é o CR, através da sua secção de teatro, dirigido superiormente pelo Dr. Santos Simões, que é convidado pelo Presidente da altura, o Sr. António Xavier, para fazer a inauguração cultural da biblioteca. E nós estamos aí a fazer o Teatro Serra Raul Brandão, a representar o teatro de Raul Brandão na inauguração da biblioteca. Não é? Muito bem. Professor, é também um estudioso da obra de Raul Brandão. Sim, é verdade. E é professor, é docente. Como docente, acha que este tema Raul Brandão deveria ser mais introduzido no panorama escolar, pelo menos a nível regional? Eu quero dizer que... Se bem que eu penso que a literatura portuguesa hoje está um bocado pelas ruas da amargura. É mais fácil falar de futebol, é mais fácil falar das neiras e de outros temas menos gratos do que falar de autores portugueses, de literatos. Mas vale a pena dizer que, em termos regionais, não digo em termos de programas nacionais, mas em termos regionais, devia de haver um acordo através do Conselho Municipal da Educação para que se desse atenção em permuta até de alguns autores que são menos importantes na nossa região, não é?
e se desse maior atenção nos programas aos autores regionais. Isso serviria para todo o país, não é? Isto serviria para todo o país, com certeza. Claro que nós podemos dar a Miguel Torga, mas o Miguel Torga, dado em Trás-os-Montes, ou em Coimbra, tem mais razão de ser. Claro. Aqui dar-se-ia o Rô Brandão, por exemplo, que também tem muito mais razão de ser. Este e o Gil Vicente também. Não é? Com muito mais propriedade e que ainda por cima são dois homens do teatro, já reparou, o Rô Brandão e o Gil Vicente são os dois do teatro. Raul Brandão é sem dúvida um escritor de muitas peças não teatrais. Não tem assim muitas, mas tem alguma razão para este desconhecimento generalizado sobre as suas peças teatrais? A gente do teatro conhece bem os textos do Raul Brandão. De qualquer forma, ele é menos conhecido exatamente por esta razão que eu tentei explicar há bocado, é que nós agora já temos 44 anos de democracia, mas de facto os grupos de teatro nunca escolheram os textos do Raul Brandão, em grande maioria, também porque eles não são fáceis, não é? Sabe que hoje o teatro tem aquilo que eu considero um defeito, na minha opinião, que é, faz-se muitas performances teatrais, mas poucos espetáculos de teatro. E o teatro, com as performances, não se corrigem os erros. Por exemplo, as questões de dicção e alguns defeitos da encenação nas performances passam com facilidade, enquanto que no espetáculo de teatro notam-se muito mais os defeitos e é possível a gente ser mais crítico. Montar uma peça do Raul Brandão tem algum rigor, não é? Pelo menos para respeitar aquilo que é o texto original. Claro. Se for para fazer adaptações, já são coisas diferentes. Agora, nós precisávamos e podemos falar nisso, aproveitar já, que são as questões culturais, nós precisávamos de fazer investimentos, por exemplo, os dinheiros que se gastam para a cultura e para o desporto serem mais justamente distribuídos. Imagine, se nós tivéssemos um milhão para a cultura e para o desporto, devia de ser meio milhão para a cultura e meio milhão para o desporto, e não 900 mil para o desporto e 100 para a cultura. A cultura, de facto, é um parente pobre e que, de alguma forma, tem ajudado a brutificar e a tornar as pessoas muito ignórias, muito ignorantes, porque, de facto, nós vivemos estados de ignorância, basta ver até como se fala, os conteúdos e a substância daquilo que se fala e dos temas de que se fala, mas também muitas vezes a culpa não é das pessoas. Eu considero que é muito mais responsável um município com as opções culturais que faz, quando não cria espaços de oportunidade para fazer investimentos naquilo que é o ato cultural, não é? E é capaz de investir mais no desporto do que na cultura, que eu considero uma injustiça. Claro. Essa se calhar é uma questão pertinente até devido a toda esta pandemia que estamos a viver. Veio agravar de certa forma a cultura e os atores. Como é que veio o futuro de toda essa gente? Veio exatamente tornar esta referência que eu estou a fazer, tornar mais apropriada, porque nós estamos a ver que os profissionais da cultura... Não havia aqui uma almofada, uma coisa preparada para proteger esta gente. Não havia nada, absolutamente nada que os protegesse, não é? Nada que protegesse os arquitetos da cultura, os fazedores da cultura, os operários da cultura. E isso dá-nos uma realidade extremamente dolorosa que tínhamos que encontrar soluções. Estamos também praticamente no final da nossa conversa, o tempo passa sempre a correr. Alguma obra de Raul Brandão que o tenha marcado mais? Olha, eu como sabe, conheço a obra toda do Raul Brandão. Para mim, há duas obras que me marcaram muito. E então, as duas obras são, para os adultos, aquela que já referi, Os Pescadores. Os Pescadores, para mim, é sem dúvida a obra mais extraordinária na pessoa do Raul Brandão. Um escritor que consegue, com os seus olhos, transmitir a quem lê
aquela realidade factual, verdadeira, dolorosa das nossas vivências, e sem pejo nenhum está a apontar o dedo, a pôr o dedo na ferida e a dizer: vejam, estes são os portugueses. Estes são os portugueses de quem se deve falar, porque são eles que trabalham e nos dão de comer. Vão à pesca todos os dias, são eles que nos dão de comer. E sabe, parece que faziam de propósito para esconder esta realidade. Claro que os intelectuais gostam mais de outras obras, como o Humus, não é? Ou como as próprias Memórias. E essa obra dos pescadores não pode ser dissociada de uma outra, que são os pobres, não é? Depois há um texto que eu considero fabuloso, O Dois e a Morte, que é uma peça de teatro que consegue prender o público do princípio até ao fim. O Dois e a Morte é um conflito entre a realidade e o virtual de um personagem que tem muitas críticas a fazer no seu cotidiano, mas que precisa de as fazer, mas que ao mesmo tempo teme fazê-las, porque as consequências são sempre desastrosas. O Dois e a Morte. Há uma outra que vem nesta sequência, que é Eu Sou um Homem de Bem. E que é a história do governador civil que se queixa exatamente do tempo em que tinha sido importante e depois perde o estatuto e passa a ser um indivíduo completamente renegado. Estes textos do Raul Brandão, para mim, são essenciais para a gente compreender o Portugal da época, não é? E são extraordinários por isso, não é? Muito bem, professor, estamos no final da nossa conversa. O tempo, como disse, voa quando estamos à conversa com alguém sempre entendido sobre esta enorme obra de Raul Brandão. Temos também a Biblioteca Municipal com o seu nome precisamente nas nossas costas. Professor Capela Miguel, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Deixa-me só dar os parabéns à administração da Biblioteca por se transformar numa instituição de referência, não só em Guimarães, mas também no nosso país, e a oportunidade que temos de podermos falar daqueles que nós gostamos e que são os nossos heróis, os nossos escritores, e Raul Brandão é sem dúvida um herói que precisa de ser conhecido. Claro que sim, são palavras bonitas no final da nossa conversa. Ainda não fiz nada, o que eu fiz é uma gota num oceano existencial, de Raul Brandão. Boa tarde, regressamos na próxima sexta-feira.